Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos nos unindo então em mais um dia de amor, de carinho, de luz, onde aqui possamos estar buscando a assistência de nosso amigo querido José de Mococa, de Jesus Cristo, desses espíritos amigos que nos trouxeram até aqui. São tantos irmãos que nos querem bem, né? Deste lado e do outro lado também. São espíritos que querem fazer o melhor por nós, são amigos queridos, anjos amados, espíritos de luz que querem que estejamos aqui para nos melhorar intimamente. Não estarmos somente aqui em corpo físico, mas estarmos aqui presentes em espírito, em pensamento, em energia, para que possamos então sairmos daqui e levarmos até os nossos irmãos lá fora através do exemplo, através do amor. Pois aqui nós estaremos sim nos curando dos nossos problemas materiais, mas o espírito é o primeiro a ser tratado. É o espírito que vai ser abençoado, que vai ser amparado nesses dias de hoje. Pois se a essência estiver límpida, não temos como sujar o vaso, na verdade. Ou seja, se a água estiver límpida, o barro, que é o vaso externo, estará límpido também. Podemos nos sedentar desta água que ela estará segura. Estaremos matando a nossa sede com tranquilidade. Então estejamos purificando o nosso espírito, a água, para que ela possa estar neste corpo físico, tendo a possibilidade de estar então trazendo as belezas que ele tem. Pois traz todos os atributos de Deus, nós trazemos. E se trazemos, vamos utilizá-los, né? Hoje vamos utilizá-los através da concentração, o pensamento, né? Pensamento de Deus é que nos exteriorizou a vida, né? Que nos deixou e é que aqui estamos. E agora vamos ter a oportunidade de usarmos o pensamento para estarmos escutando a palestra da nossa irmã Isabel e nosso irmão Walter. E eles também vão utilizar, né, o propósito do pensamento para nos expressar através das palavras, com muito amor e com muito carinho. E aí eles vão falar hoje sobre o livro Nosso Lar, Oração Coletiva. Tá bom, gente? Fica à vontade, Isabel fica à vontade de Walter. Estou aqui, ó, feliz que vocês estão aqui. Boa noite a todos. Boa noite. Eu gostaria de começar, em primeiro lugar, agradecendo a oportunidade de podermos estar aqui hoje. Não digo que seja uma palestra, mas sim uma conversa que nos foi ofertada a primeira vez que estamos aqui hoje e nos foi dado o livro do Nosso Lar, psicografado por nosso querido Chico Xavier, do Espírito André Luiz. E assim, nós vamos começando a nossa palestra pedindo a todos vocês a colaboração, a paciência e também uma prece, para que a gente possa começar a nossa palestra da noite. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e do Espírito dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, livra-nos de todos os males, que assim seja. O tema de hoje é sobre o capítulo 3, a oração coletiva. Mas olhando o capítulo 3, eu, muito xereta, pensei assim, não posso chegar logo de cara e falar do capítulo 3 sobre a oração coletiva sem que a gente mostre um pouquinho da passagem de André Luiz, como ele chegou até o nosso lar. Então, é dado o momento do desencarne. André Luiz tinha vários problemas de doença, ele morreu por insuficiência renal, algumas complicações, né? E quando ele estava partindo e ele chegou nas zonas inferiores, mais densas, onde lá ele ficou por aproximadamente 8 anos e alguns meses, ele começou a ter o acordamento da consciência. Ele começou a perceber que ele ainda respirava, que o pulmão dele pulsava e que ele continuava ali. Que tinha sido apenas uma passagem, né?
uma passagem do encarnar para o desencarnar. Chegando lá, naquele lugar horrível, né, nas trevas, onde muitos espíritos ainda endurecidos gritavam, chamavam de suicida, de criminoso, acusavam, né, corriam atrás, inúmeras vezes ele precisava fugir. Ele passava o tempo fugindo. Em alguns momentos ele tinha a bênção de poder descansar, de poder dormir. Mas, quando ele menos esperava, vinham novamente esses espíritos e assim ele corria e fugia, e fugia, e fugia. E nesse meio tempo, ele parava para observar o quanto a consciência dele começava a despertar para o acordamento da vida. Ele começou a observar o quanto ele tinha aqui na Terra um grande... foi filho de pais generosos, que não teve problema algum e nenhum sacrifício para ele conseguir a universidade dele, onde ele se tornou um médico e assim ele caminhou. Tinha uma família, uma classe social boa e assim ele foi levando a vida aqui na Terra, né, com os vícios da Terra, com o caminhar, até que ele desencarne e chega lá novamente no umbral. E com isso ele ia se apercebendo que ele ainda sentia as dores de quando ele foi para o hospital, as injeções doloridas que ele teve, o sofrimento do desencarne, né? E a imagem principal que ele tinha na cabeça dele, no momento, era a imagem da família, a esposa jovem e os filhos que ali estavam velando por ele. E tudo isso ia consumindo cada vez mais, né, a consciência dele, onde ele parava e observava o porquê que ele estava passando por tudo aquilo, né? Por que ele tinha que sofrer tanto naquele instante e que ele não tinha ajuda? Porque aqui na Terra, veja, para ele era importante, era a ciência, a filosofia, religião. Não, religião era segundo plano, não cabia no momento, né? As vicissitudes, a família, o orgulho, né, de poder ter uma nomeação, de ser um grande médico, ele não tinha tempo para pensar na religião. E lá, nesse momento, nas zonas inferiores, ele começou a perceber o quanto aquilo que ele prezava aqui na Terra não tinha valor para ele mais. E sim a falta da religião, que para ele na época não era tão importante quanto a ciência e a filosofia. É chegado o momento que ele vai chorando, ele vai se desesperando, e ele roga a Deus, se existe um Deus que possa ajudá-lo, que possa fazer algo para que ele possa, né, sair daquele sofrimento. E é então que agora o nosso irmão Walter vai ler um pedacinho que eu achei bem assim importante. Essa parte aqui. É preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura, para tomar como eficácia o sublime elixir da esperança. Foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu, emissário dos céus. Um velhinho simpático me sorriu paternamente. Inclinou-se, fixou nos meus grandes olhos lúcidos e falou: coragem, meu filho, o Senhor não te desamparará. Nesse momento, Clarencio vem ao encontro de André Luiz, a pedido de sua mãe, que já estava em esferas superiores, mas que pedia a rogativa de seu filho ser amparado e socorrido. Nesse momento, André Luiz, muito, né, assim, em êxtase, vamos dizer essa palavra, porque ele estava tendo um socorro, ele pergunta a Clarencio quem seria esse anjo tão bom que ali estava.
E ele diz apenas: me chamo Clarencio, que sou apenas seu irmão. Nesse momento, vindo os enfermeiros, colocada a maca, ele entra na maca, né, colocado na maca, e assim eles são levados para a nossa colônia do nosso lar. Toda essa parte que eu quis mostrar para vocês, eu quis falar um pouquinho da parte de quanto ele foi do desencarne, desse tempo, né, que ele precisou para ele poder chegar à colônia, ser socorrido e amparado, é para mostrar um pouquinho que todos nós aqui viemos para a Terra com propósitos, né? Que quando a gente sai de lá, a gente se propõe a fazer determinadas coisas que muitas vezes vêm rodando a vida, a gente passa desapercebido e a gente não faz, né? Então, um espírito hoje que nos coloca tanta coisa boa, tanta lição, tantos momentos de estudo, mostra pra gente que ele é um espírito, que ele foi um espírito, tanto quanto nós, mas que com a sua perseverança, a sua fé, ele conseguiu atingir aonde ele está hoje, né? Então, é chegado o momento que ele vai para a colônia do nosso lar. E aí sim a gente vem então falando sobre a oração coletiva. Quando ele chega na colônia, ele também descreve, né, que Clarencio, ele vê grandes muralhas e Clarencio então toca e se é aberto como se fosse um portão, né, que ele adentram dentro do nosso lar. Então esse pedacinho, esse capítulo, ele é maravilhoso, ele fala muitos detalhes. Então tem alguns pedaços que eu gostaria da gente ler para vocês entenderem, porque eu não tenho palavras para explicar de tão grandioso que é esse capítulo. Clarencio, que se apoiava num cajado de substância luminosa, deteve-se à frente de grande porta encravada em altos muros, cobertos de trepadeiras floridas e graciosas. Tateando um ponto da muralha, fez longa abertura, através da qual penetramos silenciosos. Branda claridade inundava ali todas as coisas. Ao longe, gracioso foco de luz dava a ideia de um pôr do sol em tardes primaverais. À medida que avançávamos, conseguia identificar preciosas construções situadas em extensos jardins. Nesse momento, André Luiz consegue, com a sua percepção, observar a tão grandiosa cidade em que ele estava sendo levado, né? O quão diferente existia luz e claridade naquele lugar, da onde ele vinha das trevas, que lá não tinha, era só escuridão, sofrimento, onde ele passou fome, ele passou sede, que ele comia ervas, que ele bebia a água barrenta que tinha no momento, né? E aqui, chegando lá, ele vê a grandeza, né? Aquela claridade, aquela luz e a maravilha que era o lugar. E lá ele se depara, então, com um prédio grande que ele compara com um hospital terreno aqui, né? Então, Clarencio, nesse momento, pede aos enfermeiros que venham ajudá-lo, prepará-lo para levá-lo ele para dentro do hospital. E assim, ele voltaria no dia seguinte para poder estar vendo novamente André. Nessa passagem que ele é levado para dentro, ele é colocado em um quarto grande, claro, com mobílias maravilhosas, preparadas para recebê-lo, com uma cama acolhedora. Então, e a janela do quarto irradiava uma luz, ao qual ele começou a perceber que existia um sol ali, né? E aí ele pergunta, né, para esses enfermeiros que estavam ali junto dele, quem eles eram, aonde ele se encontrava, de um lugar tão belo e tão maravilhoso que ele estava naquele momento, né? E aí eles falam para eles assim: estamos nas esferas espirituais vizinhas da Terra, e o sol que nos ilumina nesse momento é o mesmo que nos vivifica
significava o corpo físico. Ou seja, né, a nossa estrela Sol, criada pelo Criador da vida, lá a visão era muito mais ampla, é muito mais ampla. Lá eles conseguiam ver a luz que se irradiava da estrela, né? Enquanto que aqui na Terra, a gente não para, né, no nosso dia a dia para olhar a natureza, para olhar o sol, para olhar a beleza da vida que Deus coloca para a gente, né? Então, tão grandioso era aquela luz, né, que ele conseguiu observar ali naquele momento, né, o sol. Nosso sol é a divina matriz da vida, é a claridade que irradia, provém do autor da criação. Então, olha só como foi feito perfeito, né, todas as coisas que Deus colocou para a gente, né? E aí, o Walter vai continuar aqui mais um pedacinho para a gente, ele falando qual é a sensação de quanto tempo ele passou aqui que ele não se apercebeu disso. Assemelhava-me assim o cego ventuoso que abre os olhos para a natureza sublime depois de longos séculos de escuridão. Ou seja, enquanto aqui na Terra ele não se apercebia disso, né? Ele foi se aperceber lá, nesse momento. Nesse momento foi servido um caldo para ele, né? Um caldo reconfortante, seguido de água muito fresca, né? E que era portadores de fluidos, né, energéticos e divinos, no qual ele começou a se sentir com melhores energias, né, para que ele pudesse se sentir um pouco melhor nesse momento, né? Novas energias amparavam minha alma, profundas comoções vibravam o caldo reconfortante, o local onde ele se encontrava, com o acolhimento que ele teve nesse momento, né? De repente, ele ouve, qual sua surpresa, o chegar do crepúsculo ao nosso lar, né? Então, o que acontece nesse momento? É chegado o crepúsculo em nosso lar. Em todos os núcleos desta colônia de trabalho consagrada ao Cristo, há ligação direta com as preces da governadoria. Ele ouve notas maravilhosas de harmonia que atravessam o coração. A partir desse momento, ele começa a perceber que existe, né, ali uma energia superior a qual ele não acreditava que existia, né? Aonde começa, no meu perceber, a surgir a fé dentro do seu coração, né? Aonde o seu coração se abre para a luz do amor. Eu vejo assim. Aqui pode continuar. Só um minutinho só. Depois disso, ele pergunta, né, para os enfermeiros o que acontece. Então é falado para eles que chega o crepúsculo, né, em nosso lar, onde é feita a oração coletiva nesse momento, onde todos do nosso lar fazem parte dessa oração. Aí, nisso, o enfermeiro se despede, fala para ele ficar bem, que assim que acabasse a oração ele voltaria. Ele, muito querendo saber o que acontecia nesse momento, ele pergunta ao enfermeiro: mas eu também posso ir? Aí o enfermeiro fala para ele: olha, você se sente bem cansado ainda. Se você achar que você tem energias e você conseguir, fique à vontade. Com toda a dificuldade, com toda o sacrifício que ele fez, ele se levantou, ele se apoiou no braço desse enfermeiro e assim ele foi junto com o enfermeiro participar da oração coletiva. Levantei-me, vencendo dificuldades, e agarrei-me ao braço fraternal que se me estendia. Seguindo vacilante, cheguei ao enorme salão, onde numerosa assembleia meditava em silêncio, profundamente recolhida. Da abóbada, cheia de claridade brilhante,
pendiam delicadas e flóreas guirlandas, que vinham do teto à base, formando radiosos símbolos de espiritualidade superior. Ninguém parecia dar conta da minha presença, ao passo que mal dissimulava e eu a surpresa inexcedível. Todos os circunstantes atentos pareciam guardar alguma coisa, contendo o custo numerosas indagações que me fervilhavam a mente. Notei que ao fundo, em tela gigantesca, desenhava-se um prodigioso quadro de luz quase feérica. Obedecendo a processos adiantados de televisão, surgiu um cenário de templo maravilhoso. Sentado em um lugar de destaque, um ancião coroado de luz fixava o alto, em atitude de pressa, envergando alva túnica e radiações resplandecentes. Em plano inferior, 72 figuras pareciam acompanhá-lo, em respeitoso silêncio. Nesse grande salão em que ele é levado, junto com o enfermeiro, para poder participar dessa oração coletiva, ele começa a perceber a tão grandiosa vibração da prece que lá existia. O que seria uma oração? A oração, ela é uma prece, ela é um rezar, ela é um conversar com o Criador, através da palavra, através do pensamento, é aonde nós conseguimos passar as nossas aflições, os nossos pedidos, a nossa conversa para com Deus. Então, nesse momento, a prece começa a tocá-lo, ele começa a se aperceber da grandiosidade do lugar, desde do teto até a base, né? Os raios de luz que caíam, o governador na esfera superior e abaixo os 72 ministros de todos os ministérios de nosso lar. Ali colocados, ele se apercebe também que Clarencio faz parte desses ministros. E a luz de Clarencio era gigantesca. Ele percebe o quanto ele tinha luz. Então, ele começa a despertar ali para a prece, né? Ele começa a ver a transformação. E assim ele vai ficando cada vez mais curioso e querendo saber mais e mais. E aí, os enfermeiros só pedem para ele ter tranquilidade que todos no nosso lar, naquele momento, estavam em prece. Para ele ficar tranquilo, elevar o pensamento e também fazer a sua prece ao alto, né? A fisionomia de Clarencio, no ciclo dos veneráveis companheiros, figurou-se-me tocada de mais intensa luz. O cântico celeste constituía-se de notas angelicais, de sublimado reconhecimento. Pairavam no recinto misteriosas vibrações de paz e de alegria. E quando as notas argentinas fizeram um delicioso staccato, desenhou-se ao longe, em pleno elevado, um coração maravilhosamente azul, com estrias douradas. A energia, né, que vinha do alto, do Criador, juntamente com o governante, com os 72 ministros e todos do nosso lar, fizeram, a energia era tão sublime, tão maravilhosa, que foi pairado no ar um coração, né, de luz, de flores azuis, né, onde é falado aqui que é uma forma, pela vibração mental dos habitantes da colônia. Então, imaginem a grandiosidade desse momento, né? Eu acho assim que, vou falar comigo, a minha pequenez, eu não consigo imaginar de tão maravilhoso que deve ser, né? A vibração era tão alta, tão, né, superior, que com isso eles conseguiam vibrar, né? Esse coração, essa imagem do coração, e as flores caindo sobre eles, e eles tentando pegar, né? Ele tentava pegar, porque ele queria sentir, né, aquilo tudo que acontecia no momento.
Em seguida, respondia os louvores, procedente talvez de esferas distantes. Foi aí que a abundante chuva de flores azuis se derramou sobre nós. Mas se fixávamos a miosotes celestiais, não conseguimos detê-los nas mãos. As corolas minúsculas desfaziam-se de leve ao tocar a fronte, experimentando eu, por minha vez, singular renovação de energias ao contato das pétalas fluídicas que me balsamavam o coração. Mais uma vez, nesse momento, cada vez mais a fé se colocava dentro do seu coração. E assim também ele começava a despertar o amor, né? Ele começou a ver ali que existia algo a mais, que a vida continuava, que aquilo era um sopro, né? Que a vida terrena tinha sido um sopro e lá sim ele estava tendo o acordamento para a vida espiritual. Terminada a sublime oração, regressei ao aposento de enfermo, amparado pelo amigo que me atendia de perto. Entretanto, não era mais o doente grave de horas antes. A primeira prece coletiva em nosso lar operara em mim completa transformação. Conforto inesperado envolvia minha alma. Pela primeira vez, depois de anos consecutivos de sofrimento, o pobre coração, saudoso e atormentado, à maneira de cálice, muito tempo vazio, enchera-se de novo das gotas generosas do licor da esperança. E assim acaba o capítulo 3, mostrando para a gente, né, que o poder da prece, o poder da oração, né, o quanto a gente precisa perceber que a gente tem que levar o nosso coração ao alto, que a gente tem que estar sintonizado com o plano espiritual, com Deus, né, com os espíritos de luz. O quanto isso é mostrado para a gente pelos espíritos grandiosos que aqui vêm, e assim também com os espíritos que são socorridos. Quantos deles nos pedem para que façamos preces, façam preces por nós. Então, quando a gente tem um ente que já partiu, quando a gente está em desespero, quando a gente está feliz, quando a gente está levando o nosso pensamento ao alto, façamos preces. A oração é o nosso remédio. A oração é que nos liga a Deus. Então essa, para mim, foi a maior mensagem que foi colocada aqui, né? O acordamento de André, que passou por todo aquele período, nas zonas inferiores, enquanto ele foi socorrido, enquanto ele foi amparado, enquanto ele começou a perceber, né, que existia algo muito acima daqueles pensamentos pequenos que ele ainda achava que eram melhores aqui na Terra, né? O acordamento dele para a vida espiritual. E aí ele continua, né, a sua caminhada em nosso lar, por aí afora da continuidade do livro, né? Ele vai vir aí lá para frente ter um encontro com a família, com a mãe, que ele tanto, né, nem imaginava. E tem uma parte que não está nesse capítulo, mas que me marcou muito, falando da prece, que teve um dia que ele foi, que eu não lembro qual era o ministério da prece, que ele ia tentar ter mensagens. Qual era o ministério? Ministério da oração? Da oração. Ele chegou lá e ele mandava as mensagens, e aí um dia foi colocado para ele como se fosse uma telinha de notebook. Comunicação, Comunicação. Esclarecimento. E lá ele recebe então as duas mensagens, né? E ele vê, a primeira pessoa que fez prece por ele foi a mãe dele. No momento do desencarne dele, a mãe dele estava junto dele, enquanto ele estava tendo o desligamento do seu corpo físico para ser levado, né? E também uma senhora que era uma cliente dele, uma paciente dele, junto com o esposo, enquanto ele na terra
né, medicava, que todos os pacientes dele, ele recebia dinheiro. E aquele senhor, aquele casal, eles não tinham condição de pagar. E eles esperavam todos os dias ali, até o último, para eles serem atendidos, né? Então, ela também fez prece. Ela agradecia a Deus a bênção dele ter socorrido e ter ajudado eles enquanto na terra. E ele jamais podia imaginar isso, né? Então, assim, o quanto é importante a prece. Enquanto que a própria família dele, né, que era a esposa, os filhos, eles não estavam tão ligados a ele nesse momento. Mas sim essa senhora que ele menos pensava, que ele menos lidava, que ele, com todo o orgulho dele, né, ele andava para lá e para cá, e às vezes a própria recepcionista, vamos dizer assim, do consultório, que pedia, né, olhava para ele e falava, olha, tem esse casal, que ele atendia muitas vezes contra a gosto dele, né, era a pessoa que estava fazendo prece por ele, né? Então, isso mostra pra gente que o nosso orgulho, a nossa vaidade, né, que nada disso tem serventia, né? Que a prece, que o amor que o Pai coloca na centelha divina que somos, né, criados, que vem embutido dentro da nossa sementinha do coração, que é o amor, a gente tem que colocar para frente, né? A gente tem que ser humilde, a gente tem que ajudar, a gente tem que fazer pelo nosso próximo, porque esse é um dos propósitos que a gente vem na Terra, né? Para passar, como dizia o vovô Sola, que eu gosto de chamar assim, em brancas nuvens, né? A gente vem aqui para fazer algo pelo nosso próximo, né? A nossa família, sim, é importante, a gente tem que fazer dentro do nosso mundo, mas a gente também tem que praticar a caridade para com os nossos irmãos enquanto humanidade. E eu acho que era isso que eu queria dizer para vocês. Agradeço a paciência, agradeço o convite, peço desculpas pelo que não foi falado detalhadamente, mas esse foi o nosso entendimento da noite, do nosso capítulo do nosso lar.